Se você acha que é fácil ganhar peso, espera até ouvir a minha história. Hoje eu vou te contar como eu saí de 54 quilos no pós-parto para 68 quilos, que é o que eu tenho hoje. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Duda e eu trago conteúdos voltados ao mundo fitness. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal. Gente, sabe o que é curioso? Quase não tem conteúdo sobre ganho de massa aqui no YouTube. Se você for pesquisar, 90% do conteúdo que você encontrar é falando sobre emagrecimento. Esse vídeo é para quem também está nessa luta inversa, que é tão desafiadora quanto. E eu vou te contar tudo, meus erros, meus acertos, fases em que eu parei, voltei. Hoje, finalmente, eu encontrei um equilíbrio. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Eu, desde criança, sempre fui muito magrinha. E na adolescência, fiquei, muito magra mesmo. Quando criança, isso nunca me incomodou, mas na adolescência começou a me incomodar. Eu acho que juntou o fato de eu ser uma pessoa alta, eu tenho 1,72 m, e o fato de eu ser muito magra me incomodava muito. E surgiu em mim, essa vontade de querer mudar. Com 15 anos, eu tive o meu primeiro contato com a academia. Na época, eu procurei uma nutricionista. Ela fez, uma dieta pra mim, me passou suplemento, mas eu não seguia nada com nada. Eu cheguei até a comprar o suplemento, que na época era o maltodextrina. Me marcou muito o sabor de uva, ele tinha um sabor muito forte de uva. Mas eu não tinha constâncias, tanto nos treinos quanto com a alimentação. Eu só ia pra academia quando estava animada, quando estava desanimada não ia e pronto. Eu me alimentava muito mal, eu comia pouco e comia muita besteira também e refrigerante. E eu segui dessa forma até os meus 17 anos. Com 17 anos eu engravidei. E a minha obstetra, na época, me encaminhou para uma nutricionista, a Mailine, que foi maravilhosa. E pela primeira vez eu segui, a dieta certinho. Cortei o refrigerante 100% e nunca mais voltei. Na gravidez, eu ganhei 9 quilos no total, Quando eu engravidei, eu estava pesando 56 quilos. E no final da gravidez eu estava com 65 quilos. Mas depois que o Benício nasceu, o meu corpo voltou super rápido. Rápido até demais, Porque eu cheguei a pesar 54 quilos no pós-parto. Eu amamentei por 2 anos e isso ajudou, a perder tanto peso. Eu acabei ficando mais magra do que eu já era antes de engravidar. Só que nessa fase, a magreza, ela não me incomodava tanto, porque eu estava tão focada na maternidade que eu acabei me deixando de lado, sabe? Mas chegou um momento que eu queria mudar e foi aí que eu comecei a fazer exercício em casa. Com vontade ou sem vontade. Foi quando nasceu o meu amor pela atividade física. Na época eu não trabalhava, então eu não tinha dinheiro, para pagar a academia. Mas treinar em casa me dava prazer, gente, eu gostava demais. E na maternidade, com a introdução alimentar do Benício, eu acabei descobrindo um amor pela nutrição e pela alimentação saudável. Eu fazia questão de cozinhar o mais saudável possível para o Benício. E como eu fazia para ele, eu acabava acompanhando também, Comia de maneira saudável também. Até porque eu sempre tive o pensamento do exemplo, Eu sempre pensei assim, eu sou o maior exemplo dele. Então, se eu me alimentar de uma maneira saudável, ele também vai ter gosto de comer de forma saudável. Para vocês terem ideia, ele foi ter contato com doce, com açúcar, com mais de 2 anos de idade. E eu fui, muito julgada por isso. Claro que hoje em dia não é mais assim, ele já tem 9 anos de idade e ele ama um docinho assim como eu. Mas eu tenho consciência do quão importante foi essa introdução alimentar saudável para a saúde dele. Mas enfim, retomando, com atividade física constante, fazendo em casa, eu comecei a ter os meus primeiros resultados. Eu comecei a ficar com a musculatura mais dura, melhorei bastante a minha postura e nesse meio tempo eu parei de amamentar, o que facilitou o ganho de peso. Em 2017 eu comecei a faculdade na cidade vizinha, que hoje é a cidade que eu moro. E perto da minha faculdade tinha uma academia,
uma amiga me chamou pra ir, né, pra começar a treinar nessa academia, e eu fui. Como eu morava em outra cidade, eu ia pra faculdade de ônibus escolar. Eu chegava na faculdade por volta das 6 horas da tarde e minha aula começava só às 7h15. Então eu tinha aí 1h15 pra eu treinar. Então, né, eu já ia vestida com a roupa do treino, corria pra academia, treinava, depois me arrumava rapidinho no banheiro da academia mesmo e já corria de volta pra aula. Aí, no final de 2018, eu comecei um estágio. Por alguns meses, né, eu continuei com essa rotina de treinar antes da aula, só que eu decidi juntar uma grana pra comprar uma bicicleta. Consegui, comprei, equipei ela com uma cadeirinha pro Benício e passei a ir de bike todos os dias para o estágio. E do lugar que eu morava até a empresa são 6 quilômetros. Então, por dia aí dava 12 quilômetros, né? 6 para ir e 6 para voltar. Nessa época, eu saía do estágio 3 horas da tarde e ia direto para academia. Treinava até umas 4h30, mais ou menos, buscava o Benício na creche e voltava para casa. Muitas vezes eu pegava ele, né, na creche antes de ir para academia e levava ele comigo. Tinha um cantinho lá que ele ficava quietinho, mas ele sempre foi meu companheiro de academia. Até hoje, às vezes, ele vai comigo. Enfim, nessa época, né, eu voltei pra Nutri Myline maravilhosa, mas agora com foco total em hipertrofia. Depois que eu treinava, né, que eu saía do estágio, treinava e voltava pra casa de bicicleta. Chegava em casa, tomava um banho e me arrumava, né, e arrumava minha janta, que na época era crepioca com frango. E quando eu voltava da facul, eu comia mingau de aveia com banana. Ai, que delícia! E era isso, todos os dias. E, gente, eu não enjoava. Eu não enjoava das minhas refeições. Eu não comia por prazer ou por ser gostoso. Eu comia pensando totalmente no meu objetivo. Hoje eu tenho outra visão sobre isso. Na minha atual opinião, isso não era nada saudável para minha cabeça. Mas na época eu não enxergava assim. E naquela época eu tive grandes resultados e ganhei peso com qualidade. Então, no começo de 2020 veio a pandemia. As academias fecharam e eu voltei com os treinos em casa. Até que em agosto desse mesmo ano, 2020, eu comecei um tratamento com Roacutan. E eu precisei parar com a atividade física. Para quem não conhece, o Roacutan é um medicamento muito forte, tarja preta, para o tratamento de espinhas. E não é recomendável, né, fazer muito esforço durante o tratamento. Na época, a minha médica pediu, né, para eu parar com a atividade física, porque eu tive algumas complicações ao longo do tratamento. Mas esse não é o foco do vídeo. Se vocês quiserem, eu posso estar gravando um vídeo falando, contando, né, a minha experiência, como foi com o Roacutan. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse. Ai, gente, deixa eu tomar uma água. Minha garganta tá seca, eu já falei bastante. O meu tratamento, ele teve duração de 1 ano. Então, em agosto de 2021, eu estava livre para retomar as atividades físicas. Acontece que eu não quis voltar. Sim, gente, eu não quis. Eu não seguia mais dieta, eu estava desempregada. Assim, não totalmente desempregada, porque eu tinha um bazar online, né, um brechó online. E às vezes eu fazia as entregas desse meu brechó de bike. Então esse era o único contato, né, que eu tinha com a atividade física. Até que no final desse mesmo ano de 2021, eu consegui um emprego. E, inclusive, é onde eu fiz o meu estágio e é o meu atual emprego até hoje. Então, coloquei minha bike ativa novamente e foi assim até julho de 2022, que eu consegui finalmente comprar um carro. E decidi entrar na academia e estou até hoje. Então essa é a minha trajetória até o momento. Eu espero que você tenha gostado de saber como foi esse processo para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso e eu vou procurar cada vez mais trazer conteúdo, né, falando dessa parte do ganho de massa. Como eu falei no início do vídeo, eu acho que o YouTube carece desse tipo de conteúdo. E, gente, eu gostaria de pedir para vocês, por favor, tenham paciência com o processo de vocês. Tenham constância. Não achem que o resultado vem rápido, porque não vem. A gente precisa construir tijolinho por tijolinho.
e um dia chegamos lá. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigada, eu consegui contar, resumidamente um pouco da minha longa história com a hipertrofia. Então, olha, se o meu conteúdo faz sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo se a minha história com a hipertrofia te inspirou de alguma maneira. Me conta que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Beijo!